Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração dominical. Hoje, de 18 de outubro, nós iniciamos a nossa celebração agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus por mais um ano de existência da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. São 82 anos de existência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tanto nós que fazemos a Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, que estamos no aniversário, bem como os nossos irmãos e irmãs da IPU de Muritiba, como outros irmãos e irmãs que nesta noite estão nos visitando. Bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor, porque todos os dias a sua presença são bênçãos e alegria. Nesta noite, que comemoramos 82 anos dessa comunidade de fé, queremos celebrar o nosso reconhecimento por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja. Portanto, com muita alegria, rendamos graças ao Senhor da igreja pela existência e pelas muitas bênçãos derramadas à Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Somam-se a nós, nessa celebração, como de costume, a IPU de Muritiba. Firmados na palavra, reunimos-nos nessa noite para celebrar a alegria, para render graças, para proclamar o amor de Deus sobre essa comunidade, sobre o seu povo espalhado sobre a terra. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus, graças te damos por tua infinita misericórdia em nossa vida. Graças te damos porque o Senhor nos amou primeiro. Graças te damos porque o Senhor mudou a nossa história. Graças te damos, Senhor, pela vida da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil em Salvador. Graças te damos, Senhor, pelo conselho dessa igreja. Graças te damos pela junta diaconal. Graças te damos, Senhor, pela vida de cada eclesiano e de cada eclesiana. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Bendito seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado em nossa vida. Adoramos e exaltamos o teu nome, que é santo, santo e santo. Importa que o Senhor cresça, importa que a igreja possa diminuir, importa que teu nome seja exaltado, importa que as pessoas vejam nossas boas obras e glorifiquem a ti. Esse é o nosso pedido, confiantes em teu poder, em tua misericórdia e no nome de Jesus Cristo. Creio num Deus feito homem, feito de dores e sonhos também. Creio na sua mensagem, na certeza da paz, na coragem do bem. Creio num Deus de esperança, que foi pequenino, criança também, que como um pobre menino nasceu pequenino numa gruta em Belém. Eu creio em meu Deus Criador. Creio que sou renascido do amor. Creio num Deus que se parte e que se reparte em forma de pão, que se faz nosso alimento, que assume o homem
e o faz seu irmão. Creio no sangue sofrido, jorrado e doído, que o amor derramou. Creio que sou renascido de um Deus que é Pai, de infinito amor. Eu creio, eu creio em meu Deus Criador. Creio que sou renascido do amor. Nós te adoramos, o Deus Pai, nosso Criador. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Nós te adoramos, ó Deus, Filho, Jesus, pois Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós te adoramos, ó Deus, Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Louvado seja Deus pelas maravilhosas graças concedidas durante os 82 anos da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, pelas igrejas do Presbitério do Salvador e por todo o seu povo reunido em toda a face da terra. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.
de todo mal e dano, do orgulho, da vaidade e da hipocrisia, da inveja, do ódio e da malícia, de todas as más intenções, livra-nos, bom Senhor. Da indolência, do mundanismo e do amor ao dinheiro, da dureza de coração, do desprezo pela tua palavra e pelos teus mandamentos, livra-nos, bom Senhor. Dos pecados do corpo e da alma, dos enganos do mundo, da carne e do maligno, livra-nos, bom Senhor. De fome e de desastres, da violência, do assassínio e da morte preparada, livra-nos, bom Senhor. No tempo de tristeza e no tempo de alegria, na hora da morte e no dia do juízo, livra-nos, bom Senhor. Amém. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa a tua igreja pela sua riqueza entre os pobres, pelo seu medo entre os injustos, pela sua covardia entre os oprimidos. Perdoa a nossa falta de confiança em ti, nossa falta de esperança em teu reinado, nossa falta de fé em tua presença, nossa falta de confiança em tua misericórdia. Restaura-nos a tua aliança com o teu povo. Conduz-nos ao arrependimento verdadeiro. Ensina-nos a aceitar o sacrifício de Cristo. Fortalece-nos com o encorajamento do Espírito Santo. Quebranta-nos quando formos orgulhosos. Fortalece-nos quando estivermos fracos. Humilha-nos quando confiarmos em nós mesmos. Chama-nos quando estivermos perdidos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Maravilhosa graça de Deus e Pai, como poder cantar, como é de confessar, ela me dá certeza.
Amém. Declaração de perdão. Nós somos a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Antes, nós não éramos o povo de Deus, mas agora somos o seu povo. Antes, não conhecíamos a misericórdia de Deus, mas agora já reconhecemos a sua misericórdia. Em Cristo Jesus estamos perdoados. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero te oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o seu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o seu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Igreja Presbiteriana Unida do Salvador pela calorosa acolhida com que fui recebido em seu meio quando aqui cheguei. Em segundo lugar, por ocasião dos 80 anos de sua existência, quero desejar a essa comunidade, a essa igreja, que continue sendo uma testemunha fiel do Evangelho amoroso de Jesus Cristo nessa cidade. Queridos irmãos e irmãs da IPU do Salvador, recebam meu abraço pelos 80 anos de fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, seu testemunho de fé nesta cidade do Salvador. Um bom momento de olharmos para o passado e agradecer por aqueles e aquelas que deixaram seu legado de fé para nós, olharmos para os desafios do momento presente e agradecer pela vida de cada um e cada uma de vocês que mantém esta igreja viva, e também olharmos para o futuro e para os desafios que ele nos traz. Que possamos ser desafiados e desafiadas a continuar firmes na pregação do Evangelho de amor, de fidelidade e de paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida longa, IPU do Salvador. Que darei eu ao Senhor por todo o benefício que me tem feito? Meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Conselho Coordenador do Presbitério do Salvador, nós gostaríamos de parabenizar a vida dessa igreja e rogar as bênçãos do Senhor sobre a caminhada de vocês. Lembrem-se que podemos todas as coisas quando Deus é aquele que nos fortalece.
Podemos também dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, na história da igreja, muitas vidas, muitas mãos. Somos gratos ao Senhor pela vida de homens e mulheres. Guardamos já também no peito saudade de muitos que já se foram, mas deixaram marcas importantes para a vida dessa comunidade de fé. Também acreditamos que Deus já está fortalecendo, animando e preparando novos eclesianos e eclesianas que em breve estarão chegando, porque ouvirão a voz do Senhor e vão colocar a sua vida para servir ao Deus maravilhoso, provavelmente na comunidade de fé. Por isso, parabéns, que Deus continue cuidando, animando, fortalecendo todos vocês, e que nesse dia especial vocês todos e todas possam ouvir, através da fé e da sensibilidade, a voz do bom Senhor que diz: Tu és meu filho amado, Tu és minha filha amada. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Avante! Sem fim. Reverendo João Dias. O pássaro canta de noite e de dia e de noite, sem fim, sem fim, sem fim. Os retirantes passam cansados, famintos e doentes, e a cada piada do pássaro eles interpretam: miséria sem fim, fome sem fim, sede sem fim, doença sem fim, estrada sem fim, cansaço sem fim, ingratidão sem fim, vida sem fim, morte sem fim. Parece que nada vai ter fim, nem mesmo o próprio fim. Mas o fim há de chegar. O fim da miséria, da fome e da sede, da doença, da estrada, do cansaço, da ingratidão, da vida e da morte. Ah, o fim! Mas o pássaro teimosamente continua cantando, sem fim, sem fim. Ó pássaro, não profetize. Esta poesia é de um amigo meu do grupo Arte e Poesia, da qual eu faço parte, o Wilson Vergasta. Eu fiz uma pequena adaptação, AIPU. Hoje que colhes os lírios perfumados do glorioso jardim da sua vida, ergo as mãos aos céus e em preces comovidas peço a Deus milhões de anos conquistados. Que seja para sempre bem guarida de eternos sonhos, mundos encantados, arco-íris florais de sonhos bafejados, colorário de luz, florões da vida. São os votos fraternais do teu membro e amigo. Que o divino faça do seu templo o seu abrigo. Nós te desejamos alegre e solidário. Parabéns, querida IPU. Você merece que com esses versos meus eleve a Deus uma prece nesse dia feliz do teu aniversário. A prece: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai de Abraão, Pai de Isaac, Pai de Jacó, Pai de todos nós, estamos diante de tua santa presença para agradecer as inúmeras e dadivosas bênçãos que tu nos tem concedido, em especial pela oportunidade maravilhosa de comemorarmos hoje 82 anos da ação evangelizadora e social da nossa querida IPU. Pedimos que derrame sobre seus membros e seus dirigentes gotas benditas e chuvas de bênçãos, e que ela continue sua trajetória por muitos e muitos anos.
Tudo isso nós pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Graças doce pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz o sofrimento e eterna ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças te dou. Chegou a hora, queridos e queridas, de nossa liturgia da palavra. Vamos ouvir a leitura do Antigo e do Novo Testamento e, na sequência, a proclamação da palavra do Senhor. Isaías 45 diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face e para descigir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que se chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém, 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 amém. E se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Amém, amém, amém. Leitura do Novo Testamento em Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo,
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A palavra do Senhor não voltará vazia. Amém, 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 amém. E se nós nos calássemos, as pedras clamariam. Amém, 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 amém. Queridos e queridas, nós estamos no nosso aniversário e para a celebração desta noite nós convidamos o nosso irmão Reverendo José Roberto, moderador da IPU, eleito no último mês de setembro como nosso moderador. Então nós temos uma palavra nessa noite especial, diretamente do Rio de Janeiro, para os nossos corações. Vamos ouvir o que Deus tem nos falar através do seu servo. Nos preparemos para a mensagem do Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja de Salvador. É uma alegria para mim ter sido convidado para trazer uma palavra para vocês nesse dia tão importante em que a gente comemora mais um aniversário de organização da igreja. O dia de aniversário sempre é um momento de reflexão, de avaliação do passado, do presente, de projeção para um futuro novo, melhor, mais frutífero. E é uma alegria, então, eu poder estar participando com vocês. Essa não é a primeira igreja que eu prego depois que eu fui eleito, mas é a primeira na qual eu faço a pregação através de um vídeo. Então, vocês me perdoem se porventura em algum momento falhar aí a tecnologia ou gaguejar, porque eu estou gravando direto e eu espero superar essa minha falta de prática, né, essa minha deficiência nessa área, com a ação do Espírito Santo tentando me usar como instrumento para levar uma mensagem para vocês. Então, muito obrigado por esse convite. Estou usando a estola e a cruz que foram passadas para mim pela presbítera Anita, ex-moderadora, porque fui convidado na condição de moderador do Conselho Coordenador da IPU. Então, quis usar esse paramento para lembrar a importância do cargo que me foi concedido e a responsabilidade que eu tenho quando eu trago uma palavra para uma igreja como vocês. A IPU é uma igreja muito pequena, são atualmente 40 e poucas comunidades locais, mas, ao mesmo tempo, é uma igreja muito diversa. Nós temos 8 presbitérios, alguns mais conservadores, alguns mais liberais, alguns mais tradicionais, alguns com muitos jovens, outros com poucos jovens. E com isso, a visão que a gente tem da igreja não é uma visão unânime, não é uma visão monolítica, não é uma visão uniforme. Eu costumo usar essa foto, vejam só, com esses símbolos da IPU, para demonstrar que existem muitas visões diferentes da IPU, muitas alternativas de qual é a verdadeira imagem da IPU. Se você olhar para essa foto, você fica pensando qual dessas aí é a verdadeira imagem da IPU. Porque algumas são parecidas, algumas são mais bonitas do que as outras, mas na verdade só uma é realmente o símbolo da IPU. No caso, essa segunda aí, entre uma colorida e um azul mais escuro, é a figura na qual o círculo que envolve o barco, que representa de certa forma simbolicamente o arco-íris, começa e termina no mar, envolvendo todo o barquinho que representa a igreja. Mas então, essas outras imagens são parecidas, são próprias da realidade, são parecidas com a realidade, mas não são a imagem correta da igreja, porque cada um tem uma visão um pouquinho particular do que é a IPU. Se a gente for pensar então em como deve ser a IPU, qual é a IPU correta, qual é a IPU mais perto do ideal de Deus, talvez a gente pudesse retornar a uma expressão
que já tem quase 2000 anos, que a gente usa muito. Essa que vocês estão lendo agora. A igreja primitiva. E qual seria, então, essa igreja primitiva? Quais são as suas características, historicamente, que fazem com que a gente tenha, assim, um pouco de saudade, de melancolia, porque não existe mais essa igreja primitiva que a gente aprendeu a conhecer lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para vocês o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47, que é o texto que tradicionalmente, até por causa do subtítulo da Sociedade Bíblica, a gente chama de a Igreja Primitiva. E o texto diz o seguinte, Atos 2, 42 e 47. Muitos de nós podíamos dizer esse texto de cor, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é um texto clássico, nós conhecemos bem, todo mundo que está na igreja há algum tempo já conhece esse texto, e ele é usado meio como um modelo ideal de futuro baseado no passado. Um modelo alvo para o presente baseado no que a igreja foi um dia. E não sei se vocês perceberam que havia diferença de cores entre diversas palavras nesse texto que a gente exibiu aí, porque as cores simbolizavam cada uma das 5 características básicas da igreja, chamada igreja primitiva, que ao longo dos séculos foi sendo usado como um modelo de avaliação, um parâmetro que as igrejas precisavam usar para se autoavaliarem. Esse texto condensa, de certa forma, 5 áreas de atuação específica da igreja, 5 áreas distintas que, somadas entre si, formam um todo, um completo. São 20% de cada uma, compondo uma totalidade. Essas 5 áreas a gente convencionou definir como a área do estudo da palavra, da doutrina, a didaquê, e o texto dizia que eles se dedicavam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja era uma igreja que estudava. A comunhão, que é o que a gente chamava em grego koinonia, a gente chama hoje de comunhão, ter tudo em comum, o mesmo espírito, o mesmo coração, a mesma alma. A diaconia, o serviço, que era a solidariedade com os mais pobres, vender as coisas, partilhar, não haver necessitados entre eles, né? A liturgia ou o culto, visível aqui nas expressões de participavam unânimes das orações, estavam no centro no prato do templo, louvavam a Deus com alegria. E por último, a proclamação, querigma, a evangelização, expresso no finalzinho do mandato, na expressão, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja estudava, a igreja tinha comunhão interna, a igreja tinha um serviço para com os de fora, a igreja tinha uma liturgia de adoração a Deus e a igreja evangelizava aqueles que não criam. Vejam que coisa interessante. Mais ou menos 1900 anos depois que esse texto foi escrito, lá pelos anos 80, em 1978, quase 1980, os criadores da antiga FENIP retomaram, provavelmente intencionalmente, essas 5 características. Quando a FENIP foi criada em 1978 em Atibaia, foi redigido o seu primeiro estatuto, e parte desse estatuto ainda prevalece e permanece até hoje. E segundo o estatuto da IPU,
a nossa igreja tem 5 objetivos principais. E quais são eles? Vou ler assim em ordem contrária, né? O 5º, desenvolver e participar da ação concreta visando a justiça, a paz, a promoção do ser humano e da vida. Aí está expresso o serviço, a diaconia. 4º lugar, promover a unidade e a comunhão de todos os cristãos. Hoje a gente chama isso de ecumenismo, né? Mas na época era a koinonia que deveria haver entre os membros, a comunhão entre todos. Em 3º lugar, preparar por meio do ensino e da doutrina os seus membros para a sua missão no mundo. Aí está a didaquê, o estudo, né? Da onde vem a palavra didática, aquele texto que dizia perseverar na doutrina dos apóstolos. Em 2º lugar, celebrar o culto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo em espírito e em verdade, e ministrar os sacramentos do batismo e da Eucaristia. Aí está a liturgia, está o culto, o partir do pão, as orações, o louvar a Deus com alegria, tudo que estava presente na igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos. E, por último, o primeiro ponto, qual é o objetivo central da IPU? Proclamar as boas novas em Jesus Cristo ao indivíduo e à sociedade. Aqui está o querigma, ou querigma, como alguns preferem dizer, a proclamação, a evangelização. Pois bem, meus irmãos, a IPU inovou nesse ponto final da evangelização quando escreveu na sua legislação o seguinte: pregar o evangelho, proclamar as boas novas ao indivíduo e à sociedade. Que a gente prega o evangelho aos indivíduos, todo mundo sabe disso, mas pregar também à sociedade. Isso foi enfatizado principalmente na letra do hino do reverendo João Dias, que é o hino da IPU, quando a gente diz, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Ora, o que aconteceu? A então FENIP, a IPU que nascia, percebia que a tarefa dela não era só proclamar a palavra e pregar uma salvação numa outra vida, mas também pregar à sociedade que a injustiça é contra Deus, que a vil miséria insulta aos céus. Então a gente pregava não somente que Jesus veio para salvar a alma, mas também veio ressuscitar o corpo, cuidar dos feridos, cuidar dos doentes, cuidar dos necessitados. O que aconteceu é que, na minha visão, a IPU meio que se desviou do seu objetivo inicial, porque ao não priorizar o indivíduo em relação à sociedade, a gente caiu num outro erro e se esqueceu de que a gente deveria pregar não somente à sociedade, mas também ao indivíduo. E alguns até fazem um trocadilho com o hino da IPU, dizendo não só o corpo ressuscitar, também a alma do mal salvar. Ou seja, a nossa igreja, que lá no passado dizia assim, nós não podemos falar só da alma, precisamos falar também do corpo que está sofrendo. Hoje ela precisa ouvir alguém dizer para ela, e eu me proponho a ser um dos que diz isso, mas não o único, a gente tem que olhar para o corpo das pessoas, o corpo dos famintos, do corpo dos que estão sendo dizimados, maltratados por falta de remédio, de moradia, de alimentação, de comida limpa, de água limpa, enfim, todo tipo de sofrimento que ataca o corpo. Mas é preciso lembrar que o homem tem uma alma, e Jesus veio também para morrer na cruz, para que a alma do homem fosse transformada, ele nascesse de novo, fosse nova criatura e pudesse passar a vida eterna na presença de Deus após a sua morte. Pois bem, voltando lá para aquele texto de Atos, e também podemos dizer, voltando para o estatuto da IPU, a gente lembra daquelas 5 áreas e a gente acha que elas têm que estar em equilíbrio. Como está vendo nesse desenho agora, vocês estão vendo nesse desenho, é preciso que entre essas 5 áreas haja um equilíbrio, porque é um erro superdimensionar uma área e relegar outras áreas ao esquecimento. Se você olha para esse círculo aí com essa divisão equivocada, você vê que as partes internas deles são muito desproporcionais. Uma ocupa quase a metade, a outra um pedacinho pequenininho, a outra um mais ou menos, a outra um menor do que devia, a outra maior do que devia. E isso acontece quando, meus irmãos?
Quando você pega uma igreja, por exemplo, que tem muito louvor, muito culto, é uma igreja maravilhosa, animada, belos corais, mas é uma igreja onde não existe o serviço, não existe a caridade, não existe o socorro. A igreja celebra de forma muito bonita, mas não se preocupa com aqueles que sofrem. Ou ainda a igreja que tem um estudozinho muito pequeno e tem uma comunhão muito boa, mas tem uma evangelização muito pequena. Ou então o contrário, as igrejas que super se dedicam ao trabalho em relação à ajuda ao próximo, ao socorro, à transformação social, mas a igreja é toda dividida, não há comunhão, não tem preocupação ecumênica, não tem preocupação com a comunhão dos santos. Todas essas divisões, qualquer que seja a parte grande ou a parte pequena, são realidades distintas do ideal que Deus esperava da igreja quando ela começou lá no livro dos Apóstolos. Esse outro slide que vocês estão vendo agora, ele mostra um círculo dividido em 5 partes iguais. E por muitos anos eu entendi que esse deveria ser o modelo correto da igreja. A tese era de que o gráfico que expressava melhor como deveria ser a igreja era esse que dividisse dividisse o todo da igreja em 5 partes iguais. Então a igreja tinha comunhão, tinha serviço, tinha proclamação, tinha o culto, tinha o estudo, tudo de forma muito equilibrada. O que eu percebi depois, irmãos, é que havia uma outra maneira de você organizar essas 5 partes dentro desse círculo que representa a igreja inteira. E aí eu criei essa outra imagem que vocês vão ver agora. A proclamação, a evangelização, o querigma, o anúncio de Jesus como Senhor e Salvador da humanidade, como Messias, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deve estar no centro da mensagem da igreja, servindo de base para todas as outras. Então, como vocês espero estejam vendo nessa foto, é preciso que haja uma grande comunhão entre os membros da igreja, uma grande harmonia, não só de uma igreja local, de um presbitério, de uma denominação, mas de todo o corpo de Cristo com a sua vivência ecumênica. É preciso que haja um serviço de solidariedade ao próximo, ao pobre, ao marginalizado, ao injustiçado, ao desprezado. É preciso combater todas as formas de discriminação, de racismo, de destruição da natureza, enfim, tudo o que fere a natureza ou a criação de Deus deve ser alvo da ação da igreja. A igreja precisa estudar para conhecer a doutrina dos apóstolos, a vontade de Deus expressa na palavra dele, nos ensinamentos de Jesus, os mestres da igreja, os pais da igreja, os ensinos históricos da igreja. No nosso caso, os documentos confessionais, as confissões de fé, os ensinos de Lutero, de Calvino, de tantos outros. A igreja precisa ter um culto que seja atraente, evangelístico, agradável, que as pessoas vão visitar a igreja e tenham vontade de voltar para participar novamente dessa celebração. É triste quando nós temos igrejas onde os cultos são aquelas coisas que geraram para o presbiteriano um apelido de sorveteriano, coisas frias, formais, repetitivas. Houve um caso uma vez de uma igreja em que o pastor ficou doente e a liderança não sabia fazer a liturgia do culto. Então eles estavam no primeiro domingo de outubro, eles pegavam a liturgia do primeiro culto de outubro do ano passado e faziam igualzinho, porque a liderança não sabia nem fazer uma liturgia, e tanto faz se o culto é repetido ou não, porque a formulazinha estava toda escrita, as leituras são lidas, as litanias são todas lidas, as orações são todas lidas, os cultos são aqueles tradicionais. Muitas vezes é um culto que não consegue se comunicar, principalmente com os mais jovens. De forma, meus irmãos, minhas irmãs, é que eu creio que essas 4 coisas, o culto, a comunhão, o estudo e o serviço, precisam estar de forma equilibrada dentro da igreja. Mas no centro da igreja, no centro do ministério, no centro da pregação, no centro de todas as outras atividades, deve estar a proclamação do Evangelho, as boas novas de Jesus, que Cristo veio ao mundo para salvar o homem do seu pecado.
É preciso pregar João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A IPU, durante muitos anos, tão preocupada com a sua responsabilidade, com o seu compromisso social, acabou se distanciando de algumas outras tarefas importantes na igreja e meio que supervalorizou a preocupação ambiental, a preocupação ecológica, a preocupação com a justiça social e se esqueceu que nós não somos o Partido Verde evangélico. A nossa preocupação não é simplesmente as questões trabalhistas, as questões de justiça social. Elas fazem sim parte da nossa tarefa. Mas se a gente transforma a igreja, ou melhor, se a gente transforma a sociedade num organismo justo, onde não haja nenhum tipo de preconceito, de desigualdade social, a nossa tarefa ainda vai estar incompleta, porque vamos estar criando uma sociedade, do ponto de vista terreno, muito justa, mas que não vai fazer com que as pessoas, quando morrerem, possam passar a vida eterna ao lado do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que nesse pouco tempo que a gente tem, que já não é tão pouco, estou chegando a 20 minutos, talvez eu não tenha conseguido expressar exatamente o que eu queria. Mas a minha oração é que a gente entenda isso. A tarefa da igreja é, acima de tudo, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. E se a Igreja de Salvador quer avaliar o seu passado, quer ver como está o seu presente, quer planejar o seu futuro, eu convido a vocês que pensem nisso. Como está a comunhão dentro da igreja de vocês? A igreja é separada, jovens e velhos, pretos e brancos, conservadores e liberais, ou a igreja consegue viver em comunhão com todas as características internas que as igrejas têm? A Igreja de Salvador tem desenvolvido um trabalho social de socorro, de auxílio, de transformação, de solidariedade com os mais marginalizados. Ela tem sido um instrumento de Deus para melhorar as circunstâncias da sociedade onde ela está inserida. O ensino tem sido valorizado, não só a escola dominical, mas o discipulado, a formação de liderança, o treinamento da juventude para enfrentar uma vida que, quando chega na universidade, nos casos da IPU, quase sempre faz com que os jovens saiam da igreja. A liturgia, o culto, tem sido uma mera repetição da tradição litúrgica do século XVI, ou o culto da Igreja de Salvador tem sido um culto que se comunica com a nova realidade do século XXI. As canções têm sido renovadas, as canções têm se comunicado com o visitante, com o jovem, com as crianças. E, acima de tudo, a igreja tem sido bem-sucedida na tarefa de pregação do Evangelho, para que as pessoas se convertam, sejam batizadas, para que as crianças batizadas façam sua profissão de fé, para que aqueles que fizeram a sua profissão de fé na adolescência, ao chegarem na universidade, continuem na igreja, continuem firmes, trazendo pessoas da faculdade para a igreja e não sendo levado pelos colegas da faculdade para fora da comunidade. É um convite que eu faço a vocês. Daqui do Rio de Janeiro, eu não conheço bem a realidade da Igreja de Salvador. Conheço talvez a realidade da IPU como um todo, mas eu convido vocês, membros da Igreja de Salvador, pastores, presbíteros, pastoras, presbíteras, líderes de departamento, união feminina, de juventude, para que se autoavaliem constantemente. E se houver alguma coisa que está desproporcional em relação às outras, em termos de tamanho, de ênfase, de prioridade, que vocês possam buscar encontrar uma maneira de tornar com que todas essas áreas estejam em equilíbrio, estejam todas apontando para a pregação do Evangelho. O culto deve ser um culto onde a palavra de Deus é pregada para que as pessoas se convertam. O trabalho social deve ser feito visando mostrar para aquelas pessoas que há um Deus que as ama e que se preocupa com elas. A comunhão deve existir para atrair outras pessoas para dentro da igreja. Os estudos devem formar pessoas para que sejam evangelistas. E assim, como diz o texto lá da igreja primitiva, se tudo isso acontecer, o Senhor há de acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Amém, meus irmãos? Desculpe ter me alongado, que Deus abençoe. Eu gostaria de terminar essa palavra, que deveria dizer uma breve palavra, mas não foi tão breve assim, orando por vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa igreja que hoje celebra mais um ano de organização.
Obrigado pelos fundadores, pelos pioneiros, por aqueles antigos que foram chamados por Ti para começar uma comunidade nova nesse local. Obrigado, foi graças à obediência deles que esse trabalho começou e foi pela perseverança dos seus sucessores que essa igreja está hoje pregando, testemunhando, trabalhando para Ti. Eu oro pelos que estão atualmente na liderança e te peço que no futuro, os que virão daqui a 30, 40, 50 anos, possam se lembrar dos que estão vivos hoje, como aqueles que fizeram bem a sua tarefa, o seu trabalho e que na mão de Deus foram usados para que a igreja continuasse a se desenvolver e crescesse e chegasse até onde ela há de chegar daqui a alguns anos. Muito obrigado por esse momento de comunhão uns com os outros e com a Tua palavra. Eu te peço e te agradeço por todas essas coisas em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e aquele que nos motiva a continuar caminhando. É no nome dele que nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos, irmãs, que Deus nos abençoe. Nos vemos aí nas nossas caminhadas. Amém. Cremos que Deus é Espírito e que aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Cremos que Deus é a luz e que se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros. Cremos que Deus é amor e que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está no Filho. Cremos que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhos e filhas de Deus e que Ele
nos deu o seu Espírito. Estamos chegando, irmãos e irmãs, no final da nossa celebração. Quero com muita alegria agradecer a todos que participaram da nossa celebração nesse domingo, desde amanhã, e de forma muito especial quero agradecer aos irmãos Eduardo e Wesley Airosa, membros da IPI de Fazenda Grande, que nos ajudaram pela manhã na transmissão ao vivo do nosso Escola Dominical. Foi muito legal, muito bom poder estar com os irmãos em nossa Escola Dominical hoje pela manhã. Quero agradecer a todos que participaram da celebração, em especial ao reverendo José Roberto, que nos trouxe essa palavra abençoada e desafiadora. E gostaria também de agradecer aos irmãos Nelson e Sônia, que nos trouxeram uma palavra tão especial para nós. Aos irmãos de Muritiba, são nossos parceiros de jornada nesses tempos de pandemia. Muito obrigado a vocês pela participação. Pastor Cláudio, muito obrigado pela sua palavra. Deus continue a abençoar o ministério do irmão e de toda a igreja de Muritiba. A nossa irmã Marilene, queridos, voltou para casa. Vamos continuar orando por ela, para que Deus possa dar forças à nossa irmã Luciana, a Sérgio, e traga paz ao coração da sua serva, da irmã Marilene, como de toda a família. Nosso irmão Moisés e a Cleide, sua esposa, estão enfermos. Fizeram um teste para saber se contaminaram-se ou não com o coronavírus, estão aguardando a resposta, mas vamos continuar orando por eles. Deus possa dar a bênção da cura para os seus servos. Não vamos esquecer de orar por eles nessa semana. Eu continuo com as visitas, então preparem a semana. Eu posso chegar na sua casa, mas eu ligo antes, eu não chego de surpresa não, eu aviso antes. E eu quero avisar a nossa irmã Bebete, lá em Porto Real do Colégio, que ela me aguarde. Eu vou aparecer lá em Porto Real para te visitar, viu, Bebete? Que bom poder estar com vocês nesta noite de bênção, noite de graça. Vamos orar ao Senhor e logo depois teremos o envio e a bênção. A bênção hoje é dada pelo nosso irmão reverendo Adalto. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, muito obrigado pelos 82 anos da tua igreja, muito obrigado pela vida dessa comunidade, pela vida dos irmãos e irmãs que têm somado-se conosco. Glória te damos por todas as coisas e te agradecemos profundamente por aqueles que, nessa noite, membros dessa igreja, membros da igreja de Muritiba, como outros irmãos e irmãs que têm nos visitado virtualmente. Muito obrigado pela presença dessas pessoas. Tua graça, teu amor, tua bênção seja com eles. Abençoa o nosso irmão Moisés, nossa irmã Cleide, dá a bênção da cura para eles, fortalece-os, ó Deus, para que não tenham complicações de qualquer que seja a enfermidade. Te agradecemos por tudo. Pedimos a bênção pelo novo Conselho Moderador da IPU do Brasil. Abençoa teus servos e tua serva que estão à frente nessa nova etapa, à frente desta igreja. Tua sabedoria possa conduzir os passos desses irmãos. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te oramos no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como igreja que vive, igreja viva, que nesses 82 anos tem se apresentado diante de Deus e da sociedade, não apenas como templo, mas como corpo e como família, acatamos o imperativo bíblico que desafia todo cristão, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos em paz, irmãs e irmãos, com os corações agradecidos e muita disposição para anunciar o reino de amor e praticar os ensinamentos do Senhor da igreja, por toda parte e em todo tempo, porque o culto prático começa agora. Amém. Recebamos, pois, a bênção do Senhor. E agora, irmãos e irmãs, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneçam com todos nós e com todo o povo de Deus aqui e em toda parte, hoje e para todo sempre. Amém.